Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e eu queria falar um pouco para vocês hoje. Eu vou continuar no assunto de visceral, porque muita gente fala o seguinte: a osteopatia visceral não tem comprovação científica, a gente não consegue entender como é que funciona a osteopatia visceral e tal. Então, assim, primeira coisa, se você acha isso, eu vou pedir para você voltar alguns vídeos aqui no canal e ver um vídeo que eu falo que chama Mecanismos de Ação de Osteopatia Visceral. O grande problema que eu vejo da osteopatia visceral é que a gente às vezes tenta explicar as coisas em osteopatia visceral de uma forma até às vezes esotérica, tá? E quando a gente entra nessas explicações mais esotéricas, a gente cai num misticismo, numa crença, e aí a gente não consegue comprovar nada. Então, eu falo de osteopatia visceral de uma forma simples e direta. A osteopatia visceral funciona a partir da movimentação do diafragma e das diferenças de pressões da cavidade torácica e da cavidade abdominal. Fim. Essas tensões no peritônio produzem a mobilidade visceral. E o estudo que eu trouxe hoje para vocês é um estudo que fala exatamente disso. Por quê? Esse estudo faz o seguinte: é um estudo feito em duas fases. Numa primeira fase, eles avaliam a mobilidade do rim, da fáscia renal, de pacientes com dor lombar e sem dor lombar. E numa segunda fase, eles pegam esses pacientes com dor lombar e uma parte desses pacientes é submetida a um tratamento osteopático da fáscia renal e uma outra parte é o grupo controle. Então, o que acontece? Eles conseguem perceber que a dor lombar desses pacientes pode melhorar quando eu dou mobilidade para essa fáscia renal. Certo? Então, eu vou explicar para vocês esse estudo que eu achei ele muito interessante. E essa forma que a metodologia foi conduzida em duas fases é um estudo que vale muito a pena a gente replicar, inclusive para outros órgãos. Tá? Então, se você está na dúvida do que fazer para estudar aí, aprofundar e fazer o seu TCC, o seu DO em osteopatia, então essa é uma dica para vocês, então fica atento nesse estudo. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar esse estudo aqui. Ó. Então, tá aqui, ó. Esse estudo ele fala o seguinte: dor lombar e a mobilidade renal. Um tratamento local da manipulação da fáscia diminui a dor, né? A percepção de dor e melhora a mobilidade renal. Então, o que ele tinha como objetivo nesse estudo? Calcular e comparar a mobilidade renal, que ele chamou de Kidney Mobility Score, KMS, em pacientes assintomáticos e pacientes com dor lombar. Então, durante o tempo real, utilizando um ultrassom. Então, ele desenvolveu uma metodologia de avaliação com o ultrassom dessa mobilidade renal. E isso é muito interessante, porque isso também já está comprovado em outros estudos que avaliaram a mobilidade do diafragma. Tá? Então, isso aqui não foi nada inventado por esse autor. Na verdade, isso aí foi feito a partir de outros estudos que já tinham sido realizados antes. Para avaliar o efeito do tratamento osteopático manipulativo na fáscia, consistindo com as técnicas de Still e essa técnica de Fascial Unwinding na mobilidade renal em pessoas com dor lombar não específica. É a segunda fase do estudo. Então, eles aplicavam essas duas técnicas e viam o que acontecia com os pacientes com dor lombar não específica. E a terceira fase é para avaliar se e qual grau de percepção de dor podia ter de variação nesses pacientes com dor lombar antes e depois do tratamento aplicado. Então, a metodologia dele está aqui, ó. 101 pacientes assintomáticos foram avaliados por esse ultrassom abdominal e a distância, olha a metodologia de medida aqui, ó. A distância entre a parte superior do rim, do polo superior do rim direito e a posição do mesmo lado do pilar diafragmático foi calculado em ambos os casos, na máxima expiração do paciente e na máxima inspiração. Então, eles colocavam o paciente em posição neutra, pediam uma inspiração máxima, faziam um cálculo, pediam uma expiração máxima e faziam o cálculo. Então, eles verificavam a mobilidade do diafragma máxima e viam essa alteração entre a posição do polo superior do rim direito e a posição do pilar diafragmático. Esse mesmo procedimento, isso aqui era feito no grupo controle, que eram assintomáticos, não tinham dor lombar. E aí o mesmo procedimento era feito no grupo controle, onde 140 participantes que sofriam de dor lombar não específica, 109 deles foram randomizados no grupo experimental e 31 no grupo controle. Então, o que eles fizeram? Eles tinham 101 pacientes assintomáticos, sem dor lombar, e eles tinham 140 pacientes sintomáticos. A primeira comparação que eles fizeram no estudo foi
pacientes assintomáticos e pacientes sintomáticos de dor lombar, tem alguma diferença na mobilidade renal? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, esses pacientes sintomáticos de dor lombar, se eu dividir esses pacientes em dois grupos, um grupo controle e um grupo tratado, e tratar desses pacientes, eu vou conseguir melhorar a dor e a incapacidade desses pacientes e melhorar a mobilidade dessa fáscia renal? Então, foi feita uma avaliação cega de cada paciente com ultrassom. Ambos os grupos completaram o questionário McGill, que é um questionário de intensidade de dor, tá? Um questionário para avaliar a intensidade da dor do paciente. E esse outro questionário, o SF-MPKT-0, como no terceiro dia, esse outro questionário também. Então, esse questionário McGill foi aplicado 3 vezes, tá? Esse short form do questionário McGill foi aplicado 3 vezes, no primeiro dia, no tempo 0 e no tempo 1, e o tratamento osteopático da fáscia da região toracolombar, e no grupo experimental foi feito para identificar as áreas específicas de maior tensão miofascial. O que acontece? Olha aqui, eu vou grifar para vocês agora ao vivo. Ó. As pessoas com dor lombar não específica apresentavam uma redução da mobilidade do rim comparados com indivíduos assintomáticos. Ou seja, uma diminuição da mobilidade da fáscia renal foi colocada como primeiro parâmetro de diagnóstico diferencial para esses pacientes com dor lombar. A manipulação osteopática, deixa eu pegar uma outra cor aqui, a manipulação osteopática foi demonstrado que foi uma abordagem manual efetiva para melhorar a mobilidade do rim e reduzir a dor, a percepção da dor no paciente através desses questionários. Olha que interessante. Então, e aqui no estudo, depois vocês podem buscar esse estudo para olhar melhor, vocês vão ver que ele descreve muito bem a fáscia renal anatomicamente, essa relação importante da fáscia renal. E aí eles descrevem também as técnicas de avaliação, olha aqui nessa figura 2 aqui, a técnica de avaliação que foi utilizada desse polo superior do rim direito do pilar diafragmático. E aí eles descrevem também as técnicas utilizadas, tá? As técnicas que foram utilizadas de tratamento facial desses pacientes. Tá? Então, nesse estudo, o que eles conseguiram mostrar? Eles conseguiram mostrar que pacientes com dor lombar não específica podem ter uma alteração importante da fáscia renal. E se eu sei utilizar técnicas para tratamento dessa fáscia renal, eu consigo melhorar a intensidade da dor desses pacientes. Muito interessante, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu estou fazendo um vídeo bem mais rapidinho. E aí, se vocês quiserem aprofundar um pouco nesse assunto, eu aconselho vocês a baixarem o paper, darem uma ida no paper com os detalhes, porque ele está muito interessante. Mas entendam, esse estudo feito em 2 fases ajudou bastante a gente entender o que pode ter de importante para a gente trabalhar com um paciente com dor lombar não específica, a mobilidade renal deles, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal, curta e compartilhe o vídeo. Beijo, tchau!